Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula. Não é muito uma aula hoje porque não tem gramática, mas a esse episódio no YouTube, no Spotify, onde eu respondo perguntas que vocês nos enviam. A maioria das perguntas é no Instagram, porque no Instagram, geralmente, para nós brasileiros, é a rede social que nós mais usamos e também eu acho que, se não a mais popular no mundo todo, mas é a rede social que você consegue enviar uma mensagem mais rápida, ok? Por exemplo, no Instagram temos a maioria das perguntas que recebemos sempre são no Instagram, porque no Instagram a pessoa vai lá no nosso perfil da escola e manda uma mensagem, DM us. Muito prático, é como 30 segundos você consegue nos enviar a mensagem. Já no Spotify ou YouTube é um pouco mais complicado, ou o e-mail. No Instagram é bem rápida a mensagem, né? Mas tudo bem. Não querendo comparar redes sociais, mas vamos lá. Recebemos esta pergunta no Instagram. Eu não lembro o nome, se você está escutando esse episódio ou assistindo esta aula, comenta aqui. Fui eu, professor. Porque eu não lembro o nome, eu vou ser muito honesto. Recebemos como várias perguntas diariamente lá e sempre tentamos reunir as melhores, o que acreditamos que vai ser útil para todos e aqui estamos. Mas, antes de começar com a aula, few words in English. This is a Portuguese lesson, not a Portuguese lesson because there is not grammar, but everything that I'm gonna talk about, it's on my right side and you can see it if you are watching the video. If you are not watching, there is a link here on the description where you can click and read everything. Bom, vamos lá. Recebemos a pergunta no Instagram. I can read and understand, but how do I actually start speaking Portuguese? Bom, eu preparei um texto, na verdade eu respondi esta mensagem a pessoa já por mensagem, mas eu quero deixar bem claro, essa resposta é o que eu acredito, o que funcionou comigo. Lembrando, eu falo português, aprendi inglês, espanhol e agora estou aprendendo italiano e toda essa minha experiência eu tenho essa resposta. Pode ser que com você é diferente? Sim, as pessoas são diferentes, tá? Mas aqui é a minha opinião, tá? Vou deixar bem claro. Foi o que funcionou comigo e está funcionando para aprender meu quarto idioma. Mas bom, em português eu posso ler e entender português, mas quando eu, na verdade, começo a falar em português, o problema é que você reverteu a ordem do aprendizado, ok? Vamos voltar quando você era um bebê, uma criancinha, quando você nasceu no seu país. A maior audiência que temos aqui, eu sei que é dos Estados Unidos, mas imagine, eu vou dar exemplo com o inglês, mas você pode imaginar no seu idioma, espanhol, francês, italiano, árabe, outro idioma. Quando você nasceu, o que foi a primeira coisa falando do idioma? O que você primeiro fazia? Você começou a ler? Você começou a usar apps? Este é um grande problema de hoje em dia. Tem muitos apps, sim, apps são muito bons, mas quando você tem que usar no momento certo. Quando você era uma criança, o que foi a primeira coisa que você começou a fazer sobre o idioma? Hein? Escutar. Primeiro, você começou a escutar a sua família, pai, mãe, irmãos, não sei, depende da sua família, amigos da família,
a falar com você no idioma. Em inglês, hi, beautiful, hi, sunshine, good morning, bom dia. Em português, oi, lindo, oi, linda. E as pessoas começaram a falar com você em português. Em português não, no seu idioma, desculpa. No meu caso aqui, estou dando exemplo meu. Meu pai, minha mãe, minha família começou a falar comigo em português. Bom dia, tudo bem? É claro que no início eu não compreendia nada, mas depois de alguns meses, eu nunca tive um filho ainda, tá? Eu não sei qual é com quantos meses específico, mas quando nós éramos crianças, você no seu idioma começou a associar coisas com o que você ouvia. Como em português nós falamos para pai, dad, nós falamos papai, daddy. Então, eu estou dando o meu exemplo no português, talvez no seu idioma seja diferente, mas nós começamos a associar as palavras com o que nós escutávamos com coisas. Papai, mamãe, papai seria comida, geralmente nós falávamos aqui no Brasil. E começamos a repetir essas palavras que nossa família ensinou. Papai, mamãe, oi, tudo bem? Lembra que são exemplos no português. Algum momento a criança estava usando aplicativos, estava lendo? Não. Mas tudo bem, continuando. Você, aqui meu exemplo, tá? Eu não perguntei para minha mãe quando eu comecei a ler em fato, mas geralmente eu procurei essa informação. Uma criança começa a aprender a ler depois de 2 anos ou 3, enquanto isso está 2 anos escutando e repetindo e tentando falar as palavras. Bom dia, tudo bem? E criando as primeiras frases. Por exemplo, eu quero comida. I wanna food. E geralmente a criança vai falar totalmente errado, como em português, dando exemplo, não vai conjugar verbos, vai errar preposições, mas está tudo bem. É criança, está aprendendo. É o momento de errar. Depois desse tempo, que depois da criança estar escutando muito português e repetindo, ela começa a falar. E não começou a ler, ok? Não está usando aplicativos, eu não vou falar mal de aplicativos, mas esse é o grande problema. Se você está começando a aprender português ou outro idioma, na verdade, você pode usar aplicativo, sim, mas você tem que ter um equilíbrio. Você tem que escutar mais e tentar falar. Não só usar um aplicativo, como jogando joguinhos ou outra coisa. Este é o segredo. Você tem que escutar mais e falar, repetir, como uma criança. O português para você está como para um bebê no seu idioma nativo. Mas professor, eu vou demorar 2 anos. Não. É que para bebê, lembra, eu não tenho um filho, nunca tive um filho, eu não sei qual é o processo correto em quanto tempo. Para um bebê, um cérebro é menor, o aprendizado é mais lento, mas para você adulto, você vai escutar uma frase, bom dia, tudo bem, você já pode repetir e entender o que significa. Minha dica, você tem que começar a escutar mais português e escutar no seu nível, ok? Esse podcast aqui, eu estou gravando totalmente em português. Se você está entendendo, escutando, o seu nível é intermediário. Mas se você é iniciante, você nem está entendendo o que eu estou falando aqui. Mas tudo bem, o importante é que você está escutando. E você vai escutar em português e vai começar a repetir e criar frases. Por exemplo, bom dia, como você está? Bom dia, como você está? Mais vezes que você faça isso, mais e mais, melhor você vai se tornar. Você tem que escutar mais e tentar falar.
Mas professor, eu não tenho ninguém para falar. Bom, você pode falar sozinho, em voz alta. Vou dar exemplos aqui. Eu tenho minha agenda, esta não é agenda de estudos, mas vamos dizer que eu tenho frases aqui. Bom dia, tudo bem. Eu posso ler sem falar, mas eu posso falar em voz alta. Bom dia, tudo bem. Mas o melhor de todo o mundo, o melhor de todo mundo é você falar com alguém, praticar o idioma com alguém. E essa pessoa corrigir você, porque esse processo será mais rápido, ok? Você pode falar sozinho? Sim, mas tem um grande problema. Eu cometi já esse erro, tá? Eu vou ser bem honesto. Se você começar a falar sozinho, você não vai saber se você está falando corretamente, usando preposições, conjugando verbos, ok? Mas se você tem algum amigo, um namorado, namorada, meu conselho, começa a falar em português e pede para esse seu amigo, amiga, parceiro ou parceira corrigir você e ajudar. Mas, professor, eu não tenho ninguém, eu não conheço ninguém, eu moro, não sei, no Alasca. Se você mora no Alasca, comenta aí, eu moro no Alasca. O Alasca é muito longe para o Brasil, tá? Mas, bom, se você não tem ninguém, não conhece ninguém, bom, lembrando que nós somos uma escola de português. Nós temos aulas particulares, aulas em grupo e as nossas aulas são focadas para fazer você falar mais e mais português. Aqui na nossa descrição tem um link onde você pode agendar uma aula grátis teste para ver como são as nossas aulas. Fica o convite. Mas espero que eu tenha respondido sua pergunta. Lembrando o que eu falei no início, na minha opinião, o que funcionou comigo, com você pode ser diferente, talvez. So, just to finish in English here, remember, you have to listen to Portuguese and repeat out loud and practice more. If you don't have anyone to practice, there is a link here on the description where you can schedule a free Portuguese trial lesson with us. Any questions, feel free to text us. Tenha um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está assistindo ou escutando. Até mais, tchau, tchau!